a exortação. Agora, se nós formos entender, o apóstolo Paulo se apresenta pessoalmente como designado ao ministério pelo Senhor. Ele se apresenta pessoalmente como uma pessoa designada, não é? Ao ministério pelo Senhor. E ele dá graça ao que me tem confortado. Vírgula. Ele, Paulo, diz que dá graça àquele que tem lhe confortado. A Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Quer dizer, Deus teve Paulo como um fiel. Então, tendo ele como um fiel, então lhe colocou no ministério. Deus colocou Paulo no ministério. Então, colocando ele no ministério, então, segue então as advertências para permanecer na verdadeira doutrina até a exigência. Eles, Paulo, sabendo que Deus lhe colocou no ministério, tem essa responsabilidade do rebanho do Senhor, de modo que eles possam caminhar no caminho reto. Então, ele tendo esta ousadia, não é? Esta oportunidade que Deus lhe confiou no ministério, então ele vem dar a advertência para permanecer na verdadeira doutrina. E ele dá essa exigência e diz que guardes este mandamento sem mácula. A advertência que Paulo nos dá para guardar o mandamento do Senhor sem mácula e a repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 6, versículo 14. Paulo diz isso. Nos dá essa advertência para nós guardarmos o mandamento do Senhor sem mácula. E também temos esta repreensão até a aparição do Senhor Jesus Cristo. Agora, os apóstolos no Novo Testamento, eles testemunhavam repetidas vezes aos crentes da sua geração. Eles, os apóstolos, testemunhavam repetidas vezes para os crentes da sua geração, naquela época, não é? A esperar a volta do Senhor durante toda a sua vida. Os apóstolos do Novo Testamento, sempre eles testemunhavam isso. Para o povo da sua geração, para esperarem a volta do Senhor Jesus Cristo durante toda a sua vida. E eles também ensinavam a amar o Senhor e a almejar a sua volta e sua esperança imediata. Deve ser uma motivação principal da nossa vida. Então, isso significa que a volta do Senhor Jesus Cristo e a sua vinda, não é? Deve ser, ou a sua presença, deve ser a motivação principal da nossa vida. Nós temos que esperar a vinda do Senhor, dia por dia. Não importa se passa anos e anos, porque foi assim também com os apóstolos. Ensinava as pessoas que, na verdade, ninguém sabe qual o dia que ele virá. Nem o momento, nem a hora, em que tempo Jesus estará de volta. Então significa que nós precisamos estar preparados em cada momento que nós estivermos a viver, em cada passo, em tudo aquilo que a gente faz. Temos que observar que Jesus Cristo vem. Então, deve ser a nossa esperança dia após dia. Também na segunda carta, ele exorta: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, versículo 15. Diz assim: temos que nos apresentar diante de Deus, obreiro que não se envergonha de Jesus. 4. 7.
trabalhadores, servos para os sacerdotes. Todos nós aqui somos sacerdotes. De acordo com João em Apocalipse, nós fomos feitos sacerdote de Deus. Sacerdote, a missão dele é de servir, é entregar o sacrifício, as ofertas ao Senhor. Nós também entregamos nosso sacrifício ao Senhor pelas nossas vidas. Então, também somos sacerdotes do Altíssimo. Então ele vem falar aos homens que não podem subordinar-se e propagam vãos palavrões sem valor comparado com o tumor de casa, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era feita e prevedera a fé de alguns. Tem muita gente que preverte a fé de alguns. Alguns têm esperança que Jesus vem, outros têm esperança que ele já veio e foi embora. Tem muita gente que pensa que Jesus já veio por aplicar. Agora, eu fiquei atento numa oração do Mombrana. Mombrana fez uma oração seguinte que me tocou bastante. Numa pregação que ele pregou na invasão dos Estados Unidos em 1954. Esta oração diz assim: ajuda-me, Senhor, a pregar, assim como eu disse há pouco tempo atrás, como um homem moribundo a homem moribundo. Ele orava pedindo a direção de Deus. Ele, como um homem moribundo, queria pregar para os outros homens moribundos. Eu, como um pecador, também quero pregar para os outros pecadores. Todos nós possamos voltar aqui e nos caminhemos na palavra de Deus. O Senhor disse ainda na oração, sabendo que todos nós devemos encarar a eternidade. Nós temos que permanecer diante de Ti quando Tu não estarás em Tua maneira gentil. Quando Tu não estarás com misericórdia, quando Tu permaneceres sem misericórdia. Isso quer dizer, no dia do julgamento, Deus não estará no seu modo de ser gentil. Não. Naquele momento ele será como um leão, poder de fogo, para queimar todo aquele que praticar a iniquidade. Naquele dia ele não será como o rei. No dia do julgamento não terá, como chamam, o sangue não estará aí para perdoar os pecados. Não, mas é uma espada ardente para poder julgar os ímpios. Então, como nós sofrimos pegar para que também não nessa tua oração. Agora, nós vamos observar que o apóstolo termina a sua carta exortando com insistência para que preguem somente a palavra. O apóstolo aqui diz para pregar somente a palavra. Nós não estamos aqui para contar história, para contar o que o profeta X fez, o que o profeta X fez. Não, mas para pregar a palavra. Por que ele dizia isso? Ele sabia que viria tempo no qual muitos se desviariam da verdade e voltariam seus ouvidos para as falas. Eu há dias atrás estava escutando alguém, um irmão que agora se converte no Ministério do Filho. Ele disse assim o seguinte, que os 5 ministérios de Efésios 4 anos, isso tudo está incorporado apenas num único homem chamado Deus, que é apóstolo, profeta, mestre, pastor. Tudo isso está numa única pessoa, mais ninguém. Estão entendendo? Significa que alguns já se desviaram da verdade. Porque se nós formos a ver o Efésios 4, 11, é um ministério que Deus colocou para a igreja. Ninguém pode retirar. Significa que muitos já se desviaram foram para as suas. Agora, na despedida da Ásia Menor, Paulo exortou aos anciãos para cuidarem da igreja do Senhor, a qual ele redimiu com seu próprio sangue, e que se apacentassem como significa que nós somos delicados. Alguns negros serem
pecado também no poder. Mas Paulo aqui está exortado. Isso significa que essa exortação também serve para os diáconos do reino, para apacentar o rebanho do Senhor, que é a igreja do Senhor. Não é? Então, porque ele referiu isso com seu próprio sangue. O sangue de Cristo Jesus. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que depois da partida de Paulo, entrariam no meio de vós, lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas verdadeiras. Há pessoas que falam coisas que parecem verdade, mas nunca ouvem, né? Vão trazer uma revelação, parece verdade. Não. Tudo que é falado de Deus até quando isso acontece sempre com a intenção de atrair o discípulo para si. Isso você vai encontrar em Atos 20, versículo 8. Se você for perceber desde o princípio, houve ministros colocados por Deus para a edificação da igreja. Você vai encontrar isso de acordo com 1 Coríntios, capítulo 2, todo capítulo 2. Existem homens que com astúcia se levanta para enganar. Muita gente aparece para poder enganar. E as pessoas não têm tempo de analisar. Não tem tempo de analisar aquilo que é falado na sociedade. Nenhuma revelação deve ser. É revelação? Não. Nenhuma revelação. Porque nós não podemos trazer uma coisa nova hoje. Todo o conselho de Deus está na Escritura. Todo aquele conselho de Deus está onde? Está nas Escrituras. Então nós não podemos trazer uma nova revelação, um novo evangelho, uma nova doutrina fora daquilo que está nas Escrituras. Então Paulo sempre nos exorta. A igreja de Roma, o apóstolo escreve assim: e rogo por irmãos que não têm os que promovem dissensões e escandam toda a doutrina que aprendi. Enviai os é aqui onde muitos irmãos se sentem. Não posso ouvir. Mas a doutrina que nós aprendemos não é desta maneira que o Paulo está dizendo. Nós temos que estar atentos se isso está de acordo com a Escritura ou não. Este é um erro que nós cometemos muitas vezes. Não podemos ouvir porque está fora da... Não é isto que aprendemos na igreja. Não. Temos que ver se isto que está sendo falado está de acordo com a Bíblia. Está de acordo com a Bíblia ou não? Isso que nós temos que aprender. Se você for a ver em 1 Coríntios 11:13, ele os domina como fácil de apóstolo, obreiro fraudulento, transfigurando-se em apóstolo de Jesus Cristo. Ele, para os irmãos de Galácia, conhece o que é Galácia? Alguém sabe o que é Galácia? Ou já ouviu dizer? Não, Galácia. Aqui na terra. Galácia. Os homens da Galácia são chamados de Galácia. Então, a esse irmão da Galácia ele exorta. Já no começo da sua carta. Maravilha-me de que tão depressa passasteis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas que quer transformar o evangelho de Cristo. Isso você vai encontrar em Gálatas 1, 6, 7. Olha, você. Então, vamos quer vos pregar o outro evangelho. Então, é aqui onde nós precisamos fazer. Nós temos direito, cada um tem direito, de tentar examinar a doutrina que a igreja aqui que temos falado está de acordo
corpo, ou nós estamos a pregar uma doutrina para te prender na igreja. Entendeu? Ou nós estamos a te nutrir com as coisas para mostrar que os outros estão errados e nós estamos certos. E mas sem base bíblica. Porque é isso que tem acontecido hoje. Muita gente está amarrada à igreja porque aqui fazemos isto, a outra igreja não faz. Então aqui estamos certos, outros errados. É isso que tem que perceber. Você tem direito de fazer autoanálise. Será que mesmo nós estamos mais certos que os outros? E o que os outros fazem e que a Bíblia condena? E o que nós fazemos que a Bíblia esteja certa ou que a Bíblia condena? Nós temos que analisar tudo. É um fato. Vamos ver? Não adianta só estar aqui. Nós temos que analisar tudo que é falado. Se está de acordo com a Escritura ou não. E isso você vai perceber que o profeta, ele explica isso na mensagem de Deus, aperfeiçoando a sua igreja. É isso que nós, no mundo da mensagem, temos que perceber isso. Ele diz assim, veja, você tem sido bastante doutrinado. Você tem sido bastante doutrinado. É muito ruim. Você sabe, se uma pessoa vai para um necrotério, assim, eu sempre sinto pena de um homem morto. Quando eles o levam para o necrotério, eles colocam tanto formol para embalsamá-lo, para mantê-lo realmente, ter certeza de que ele está morto. É assim que você faz quando você se une a estes crentes. Incrédulos assim, eles enfiam uma agulha em você e te embalsamam com um pouco da sua própria teologia, para ter a certeza que você permanecerá morto. É isto mesmo, você não pode viver. O que precisamos hoje é uma sabedoria. Estão entendendo? Então, você vai numa igreja, eles te doutrinam até você estar alinhado com a igreja. Essa resistência que nós sofremos dentro do mundo da mensagem. Nós sofremos essa resistência. Fora de irmão Braga, Deus não pode usar mais ninguém. Fora do profeta Braga. O profeta Braga é a única voz de Deus nesta era. Ninguém mais pode ser falado. Ninguém pode falar em nome de Deus fora do William Braga. Nosso profeta. Já ouviram essa expressão? Essa expressão é dita. Quem não está com o irmão Branham não tem salvação. Mas se nós voltarmos na mensagem e procurarmos saber quando é que o profeta falou isto, você não vai encontrar. E se o profeta falasse isto, ele estaria fora da Bíblia, porque a Bíblia de Deus usará diferente. Usará qualquer pessoa. Quando há uma hipocrisia, há necessidade de Deus levantar o homem para condenar. Entenderam? Sempre que há um pecado, sempre há um povo pervertido, se não existe mais profeta, então Deus levanta o homem para escutar. O Elias, ele pensava que estava sozinho. Na mente dele, eu sou profeta de Deus, então não tem mais outro. E ele, quando disse a Deus, não tem mais ninguém sofrido. Não, eu tenho muitos profetas, foi surpreso, o próprio Elias foi surpreso. Ele, sendo profeta de Deus, não sabia que existiam outros profetas fora. Não podemos subestimar Deus. Nunca em nossa vida. Nós não podemos doutrinar as pessoas. Nós, como igreja da mensagem, não podemos doutrinar as pessoas. Dizer que hoje, nesta era, Deus nos falou chamado William Branham. E os irmãos consumiram isso ao longo dos anos e embutiram as suas mentes, embutiram as suas barrigas. Estão cheios. E acaba não escutando mais um outro pastor. Acaba não escutando, mesmo que seja um pregador.
africano pode pregar, então escutou uma pregação, ele não vai escutar aquela pregação. Não vai escutar aquela pregação, porque vai primeiro, é pastor da mensagem? Não, então não tem validade. Está entendendo como é que está o problema? Ao nível que nós chegamos. Escutou essa pregação? Esse homem está a pregar bem. Os outros que não escutam nem louvores que os outros cantam, porque são demônios. Eles cantam como antes, depois que eles tiraram, mas fala a palavra de Deus. Entendeu? Então vamos ver efeito não. Sabe? Vê que pede a letra, você vê que a pessoa que canta o demônio, tá? Pede a letra, canta espiritual. Você mesmo. Transforme. Se a música é rock, mas fora de Deus, então pega aquela letra, venha cozinhar, você canta. Como chama? Ao sentido espiritual. Então, é isto que o Brana está a dizer aqui. As pessoas são doutrinadas dentro das suas igrejas. Nós não podemos doutrinar ninguém. Nós temos que permanecer na palavra. A palavra está onde? Está na Bíblia. A palavra está? Podemos cuidar de você para vocês lerem. Mas aqueles livros não estão na Bíblia. Nunca estarão na Bíblia. Nunca substitua a Bíblia por qualquer livro. Leia para poder entender, mas nunca substitua a Bíblia por qualquer livro. É uma exortação que o Paulo nos dá. E isso também que o profeta aqui está nos dizendo. Somos doutrinados para permanecermos com ele. Não. Nós temos que permanecer aonde? Na palavra. Entendeu? Temos que permanecer na palavra. Por isso que ele sempre diz que em nenhum momento eu trago uma mensagem que só do nascimento. Não. Nem a minha igreja. Não. Mas eu só tenho um conhecimento completo. Há uma pessoa que me disse uma vez, meu irmão, eu tenho a sua profissão. Mas eu, lá onde estou, quero estar lá. Mas meu conhecimento não me mas sabe? É a escolha da pessoa. Cabe a Deus dizer que se pode permanecer lá, se consumiu ele. Todas as pregações da pessoa não sou eu que vou dizer, mas aí tem que ser Deus que sai dela povo. O Deus que deve dizer sai dela povo, leva para o silêncio das partes. Se quiser vir aqui aonde está seu pastor, nem nossos filhos. Nós temos que ensinar os nossos filhos a Bíblia da verdade. Mas não lhe obrigue. Já que eu sou pai e estou aqui na igreja, você tem que estar aqui. Se você não vai na igreja, não come. Não faça isso. Não faça isso. Lhe ensine a palavra. Minha filha, meu filho. A verdade é este caminho, que se seguir assim, o resultado é este. Se seguir este caminho, o resultado é este. Escolhe. Obrigado. Disse. Da árvore, essa, se no dia que comerem, certamente morrerá. Todas as árvores você pode comer, mas se comer esse, no dia que vai comer, vai. Não disse que não pode comer. Ele colocou as duas coisas à frente. Não faça a sua escolha. Então, também os nossos filhos, nós temos que ensinar isso. O caminho certo é este. Quando escolher este caminho, você há de ver a glória de Deus na sua vida. À frente. Direito à salvação, direito. E este aqui, se você escolher este caminho aqui, pode engravidar, vai ter filho, não vai ter pai, não vai ter quem, vai perder tudo. Depois o caminho por si vai para onde? O inferno pode ficar lá queimado, depois de alguns dias, acabou, chegou o julgamento, vai ser queimado, destruição eterna. Então você escolhe o que você quer. Está de livre, minha filha, meu filho, escolhe o caminho que você. Não lhe diga, se você vai quê? Não volta mais para casa. Não. Porque amanhã vai te dar culpa, como disse Adão. Deus não deu a escolha a Adão para escolher, não trouxe duas mulheres para Adão escolher.
que Deus podia fazer duas mulheres. Adão escolhia. Quero esta aqui. Depois mandava voltar aquela primeira. A outra que podia fazer, mandava voltar depois. Tem problema? Mas Deus só deu uma mulher. E Adão disse, a mulher que o Senhor me deu é esta, hein? A mulher que o Senhor me deu. Ah, o papai escolheu a mulher da sua maneira, eu não queria, essa mulher não está me ajudando em nada. Foi papai que fez? Escolheu, me obrigaram a gostar. Por isso que nós temos que ter as nossas escolhas. Então, os apóstolos, eles só tiveram a responsabilidade de exortar e nos mostrar qual é o caminho certo. Então, nós também aqui na igreja temos que mostrar o caminho certo. Estão lá adventistas que dizem que não podem comer carne de porco, mas é muito saboroso. Nas escrituras você vai ver do Antigo Testamento, começando da criação do jardim do Éden, não é? Até o Egito comia esse carne. Não tem nenhuma proibição. Começando de Gênesis, depois da revelação de matar Eva, Adão e Eva lá, quando contrariaram a terra, caminharam até lá, Abraão, Jacó, todos esses, Noé, todos esses, não era proibido comer carne. Então, quando saíram do Egito, já para Canaã, foram dito para não comer porco, até na época de Jesus. Moisés já havia dito que quando chegar o momento podiam comer carne de porco, já dizer que vão comer quando o Senhor se manifestar. Cristo já quando se manifestou, o porco já era admitido para comer. Você vai encontrar desse não come carne de porco, procura saber se eu comer de porco, claro que nada de Deus. Há desobediência hoje de Deus. Deus diz para não comer. Está vendo? Escolha, se quer adventista, vai para lá. Quer testemunho de Jeová diz que a salvação depende apenas, no mundo só vai ser salvo 144 mil judeus, 144 mil. Desde que foi fundada a igreja de testemunho de Jeová até hoje, já passaram 144, então os que estão a converter não vão ser salvos. E vem para aqui, vamos dizer, a salvação depende unicamente, não há muito sacrifício, é você sobreviver a palavra de Deus de acordo com a Escritura. Só aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Unicamente isso. Aceitar os padrões da Bíblia. Só. Eles, quem crer em mim será salvo. Eu sou o caminho, a verdade. Não existe outro caminho. Não há que a salvação é por intermédio de Paulo. Não, a salvação apenas é entre meio de quê? De Jesus Cristo. E mais nada. E hoje o Evangelho tem que nos trazer de volta ao nosso Jesus Cristo. Cristo tem que voltar em cena. Somente isso. É isso que nós estamos falando, para permanecermos ainda na palavra dele. Só. Não é seguir dogmas dos homens, dogmas da igreja. Não existe isso. Não existe outra condição para a salvação hoje. Acredito em Jesus. Oh não, precisamos conhecer os mistérios. O que adianta você conhecer os mistérios? Pensa que conhecer mistérios você sabe. Quantas pessoas que têm conhecimento? O que adianta saber a besta vai agir dessa maneira? A besta, conhecer quem é a besta, isso traz salvação. Você conhecer a besta é 14 traz salvação. Você conhecer um dos mensageiros foi Martim Lutero, traz salvação. Você conhecer que Irineu era mensageiro, traz salvação. Conhecer o William Branham é profeta mensageiro, traz salvação. Não tem nada a ver isso. Não tem nada. A salvação depende unicamente de Jesus. Há muita gente que serão salvos que não conheceram esse nome. Muita gente que serão salvos não conheceram. Nunca ouviram dizer de William Branham, mas viveram a palavra de Deus. Entenderam? Viveram a palavra? Aqueles que Jesus disse que aquele que ajudar esses pequeninos jamais os esquecer. Ajudar. Vamos seguir a Jesus, mas geral.
portas aqui de Jesus. Senhor, olha o filho. Não. Viu você, até que. Muito obrigado, minha filha. Venha aqui, tem espaço para ti aqui no reino. Tem espaço para ti. Mas eu era puta, eu, senhor. Não. Vem para aqui. Mas senhor, eu era prostituta. Vem para aqui, tem um espaço reservado para ti. Aqui. Eu dou está aí, vai ver, vai. Você é quarto bonito, agora vai para aí. Mas senhor, eu. Não, minha filha, vai para aí. Quando eu tive sede, você me ajudou. Quando? Lembra naquele dia, você não tinha pouca água, mas prefiro dar a mim, a uma criança, tomar de você, claro. Estão entendendo como é que é? Era eu. Há pessoas que não sabem nem estão aqui. Há pessoas que estão aqui nem serão. Eu aqui também não serei salvo. O Senhor disse que ser pastor não é sinônimo de salvação. Então, somos exaltados a permanecer na palavra. Não é pelo esforço. Muita gente se esforça muito para agradar a Deus, pensando que será salvo. Vai se decepcionar. Fazendo coisa para agradar a Deus, para amanhã ter alguma coisa de recompensa, Deus não vai te dar. Vai se decepcionar com a vida e o filho vai te abandonar, vai te não está tentando sentir. Todo esforço que eu faço, o melhor. Faço isto, jejuo, mas nada que está acontecendo aqui. Qual é o sentido de ser crente desta mensagem? Qual é o sentido? Pensando que ser crente nesta palavra é sinônimo de que a tua vida vai dar bem. Lembre-se da palavra de Jesus. Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer discórdia. Ele disse isso. Grande é a aflição dos justos. E a Bíblia diz que não seja demasiadamente sábio. Há outros aqui que estão lutando para ser santo, mas não vais conseguir ser santo dos santos. É impossível. É impossível você ser santo, ser perfeito. Ninguém aqui é ninguém aqui tem a perfeição perfeita. Ele é que é perfeito. Entendeu, igreja? Então, vamos, como diz. Diga ao Senhor, se ele sabe eu, porque a minha condição é essa, você sabe, como diz assim? Não sei, mas depende da tua graça. A tua graça não basta. Senão vai se decepcionar com a vida. Vai se decepcionar com o povo. Então, não é conhecer pastor Gilmar, conhecer quantos livros Rembrandt pegou. Tem muita gente que conhece quantos livros Rembrandt. 13 parágrafos, parágrafo X, Rembrandt fala isto. Parágrafo X fala. Mas a tua vida está fora. Não conhece nada da doutrina de Cristo. Mas a doutrina da igreja vai te contar de ponta a ponta, até a ordem da igreja. Vai te explicar por quê. Porque ele está vivendo para agradar a igreja, agradar os homens. Quer mostrar que ele conhece muito a mensagem. Não é isso. A salvação não está no conhecimento da mensagem, mas em praticar a palavra de Deus. Entenderam, né? Porque a Bíblia diz que a letra mata. A letra mata. Vamos orar.